Graça e paz, meus irmãos, sou eu, pastor Raul, coordenador do Seminário Teológico Nascido de Novo. Vamos continuar nossa série sobre a NPP, Nova Perspectiva sobre Paulo. Vamos embarcar nessa série e conhecer a nova perspectiva sobre Paulo e o motivo da qual ela é tão perigosa para a Igreja de Cristo. No primeiro episódio dessa série, nós tivemos um geral do que a NPP, como é conhecida, fala, ensina e declara. Agora, a gente vai começar a responder os ensinos errôneos dessa teoria. Mais uma vez, antes que eu seja questionado, que eu vá para a Inquisição, perguntando de onde você tirou que tal autor falou isso. Foram dos livros do E.P. Sanders, Paul and the Palestine Judaism, The New Perspective of Paul, do James Dunn, e o que o Paulo falou realmente do N.T. Wright, Justificação, também do Wright. Eu lembro também que por ser o teólogo mais famoso que trata da NPP, que defende a NPP, a gente vai destacar bastante a posição do N.T. Wright. Então vamos lá, me acompanha no segundo episódio dessa série. Os defensores da NPP têm uma definição muito errada da justificação. Wright diz que justificação é a declaração de Deus. Wright diz que a justificação é uma declaração de Deus de que somos parte do seu povo. Mas no Novo Testamento, o termo grego dikaio, justificar, simplesmente não traz o sentido declarar alguém como parte de uma comunidade. O léxico de Strong diz o seguinte, que dikaio, que se você quiser procurar é o termo 1344, diz tornar justo, mostrar, exibir, evidenciar alguém, ser justo tal como é e deseja ser considerado. Declarar, pronunciar alguém justo, reto ou tal, como deve ser. O dicionário padrão para o grego do Novo Testamento, Duncan Arndt Gingrich, eu tenho problema, tá? Com o alemão, Greek English Lexicon, traz 4 significados possíveis para dikaio. Assumir uma causa legal, mostrar justiça, fazer justiça. Segundo, um veredito favorável e no passivo ser absolvido, ser pronunciado e tratado justo. Terceiro, levar alguém a ser liberto de acusações pessoais ou institucionais que devem mais ser consideradas pertinentes ou válidas. Tornar livre, puro. E o quarto aspecto é demonstrar moralmente correto, provar que está certo. Não existe definição que chegue perto de declarar que alguém é membro de uma comunidade de pessoas. O mesmo acontece com várias palavras que têm a ver com ela. O adjetivo dikaios, justo, reto, correto. O substantivo dikaiosune, retidão, justiça, equidade. O substantivo dikaioma, ação justa, ação com exigência. E o advérbio dikaios, de modo justo. Todos esses termos estão ligados com um padrão moral de bondade ou de retidão. E nenhum deles chega perto do significado proposto por N.T. Wright. Declarar alguém membro de um grupo. Isso é muito significativo porque se os leitores de Paulo quisessem compreender o que ele estava ensinando, ele tinha que usar a palavra com o significado que as pessoas conheciam. Se ele queria falar de um queijo, ele não ia falar de uma batata. Se ele usasse uma palavra com sentido completamente novo, sem precedentes, sem relação com os sentidos conhecidos, ele simplesmente estaria falando em mistérios inteligíveis aos seus leitores. E não seria edificante para ninguém. Mas é isso que Wright sugere que Paulo está fazendo, usando o verbo dikaio, justificar, para significar algo que o termo nunca havia sido significado. Em qualquer outro escrito grego, em qualquer parte da língua grega daquela época. Stephen Westerholm enfatiza esse ponto. Paulo, sem dúvida, tinha suas idiosincrasias, o termo abençoado, né? Mas usar palavras comuns em um sentido exclusivamente seu não era uma dessas ideias. Mesmo quando ele tinha ideias novas a comunicar, o êxito de sua comunicação exigia que ele usasse palavras comuns, de um modo reconhecível. Ele usou a linguagem relacionada à justiça como outros a usaram, para se referir ao que ele queria dizer. Quando a gente percebe que a mesma raiz verbal está por trás do verbo traduzido por justificar, que é o dikaio, e o substantivo traduzido por justiça, dikaiosune,
a declaração adicional de Westerholm levanta o que me parece ser uma objeção irrefutável à ideia do Wright, que o Wright tem da justificação. Nas Escrituras, às quais Paulo recorre tanto para o seu vocabulário básico quanto para os textos que dão apoio à sua doutrina de justificação, os termos para justo e justiça estão entre os termos mais básicos do vocabulário moral. Justiça é o que a pessoa precisa fazer, e a pessoa que faz é justa. Não tem outra palavra. Westerholm apresenta muitos exemplos do Antigo Testamento, em que a justiça não significa fidelidade às promessas da aliança, como N.T. Wright afirma no que diz respeito à justiça de Deus, mas significa a qualidade de ser moralmente reto ou justo. Pessoas justas são classificadas como irrepreensíveis, Gênesis 6:9, ou retas, Salmos 33:1. E os justos são contrastados com os perversos ou com os que fazem mal. Pessoas classificadas como justas não são chamadas por esse termo por serem membros de um grupo, nem excluídas com aquelas que são excluídas de um grupo de pessoas. Westerholm conclui que a justiça não significa, por sua natureza, não pode significar membresia em uma aliança. Da mesma maneira, não significa, e por sua própria natureza não pode significar, uma condição expressada por uma decisão do tribunal. Absolvido e justo não são sinônimos, nem mesmo em um contexto legal. O que eu entendo é que Wright está cometendo um erro grotesco quando diz que o termo justificação denota o veredito do próprio Deus a respeito de quem efetivamente é membro do seu povo. A terminologia do Novo Testamento, associada ao conceito de justificação, não sustenta esse sentido. Mas todos os argumentos de Wright relacionados a esse assunto estão intimamente ligados a essa redefinição totalmente abominável de justificação. E você quer poder entender esse tipo de coisa? Você quer estar apto a se proteger e proteger os seus queridos dos ensinos venenosos, como os ensinos da NPP? O Nascido de Novo está aqui para treinar você e fazer com que você nunca mais seja enganado por alguém que usa a palavra de Deus da maneira errada. Chegou a hora de você se inscrever na nossa formação livre em teologia. Nesse curso, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo e abrangente, ministrado por especialistas renomados na questão da justificação e todas as áreas-chave da teologia cristã. Vamos mergulhar na riqueza dos ensinamentos sagrados contidos onde? Nos livros da Bíblia. Ao se juntar a nós, ao se juntar ao Seminário Nascido de Novo, você vai ter acesso a materiais didáticos de alta qualidade, videoaulas dinâmicas, direto ao ponto e vai ter um suporte completo com professores reais que vão abrir a sua compreensão de toda a fé cristã, como você nunca imaginou que poderia entender. Livre do veneno do liberalismo teológico e das outras teses teológicas mortais que desviam o povo de Deus. Além disso, ao concluir o curso, você vai receber um certificado de conclusão, histórico escolar e sua credencial de teólogo, validando seu conhecimento e paixão pela teologia da Bíblia Sagrada. Não deixa essa oportunidade escapar. Aprofunda o seu entendimento da fé cristã. Através do quê? Através do estudo das Escrituras, do estudo profundo das Escrituras cristãs. Então vem se inscrever agora no Formação Livre em Teologia do Nascido de Novo. Clica no link aqui embaixo ou escaneie o QR Code que está na tela, que a gente está aqui por você. A gente vai estar te esperando lá na área do aluno. Deus abençoe.